Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Inspira Talks, onde a gente tem semanalmente essa troca de conhecimento, experiência, vivência. E hoje o tema é de liderança humanizada, né, versus a liderança boazinha, né? E a diferença é crucial para que a gente tenha um bom desenvolvimento das pessoas, da equipe, dos objetivos, da empresa como um todo, né? Então, quando a gente joga no Wikipedia, né, a primeira frase que vem de definição de liderança em si, né, antes mesmo de como ela é, mas como liderança na sua essência, é que é considerada a habilidade de motivar, influenciar, inspirar e comandar um grupo a fim de atingir objetivos. Então, creio que todos nós concordamos que no final do dia é isso, né? Isso independente de cargo, essa liderança move, né, em prol de algo. Então, existem várias formas de fazer isso, positivas e negativas, para atingir esses objetivos. E claro que a gente vai buscar abordar aqui, né, e trazer principalmente o que é positivo dentro do tema, beleza? Então, o que são, né? Então, vamos dar um contexto aqui primeiro, né? Então, primeiro falando de liderança humanizada. Eu poderia resumir em empatia e respeito, né? Então, uh, tudo que é falado humanizado hoje virou muito clichê, né? Então, pô, vamos fazer uma comunicação humanizada, uma liderança humanizada. E no final do dia, todo mundo é ser humano, né? O cliente é ser humano, a família é ser humano. Então, a gente é humano, não tem como a gente não ser humano o tempo todo. Então, quando a gente é desumano, tem um fluxo que não é natural que está acontecendo. Então, para ser natural, né, via de regra, a gente pensa, pô, peraí, então a empatia basicamente é isso, né? Como que o outro pode estar se sentindo e se fosse comigo, e essa reflexão, né? Porque muitas vezes a gente está tão obcecado ali como líderes no objetivo que a gente deixa algumas coisas de lado e não pode, né? Então, basicamente, a gente está falando de duas características principais que eu trouxe da liderança humanizada, né? Que se cria um ambiente seguro, né? E que as relações sejam saudáveis. Isso é muito difícil porque a gente nem sempre vai concordar. As pessoas trazem consigo no dia a dia dias difíceis, desafios pessoais, profissionais, etc, etc. Então, é sempre um revisitar, sabe? Porque não é uma coisa que a gente, implementei na minha liderança empatia e respeito. Mas a leitura das pessoas, às vezes, naquele dia não é essa, porque ela está mais sensível, etc. Então, eu encaro isso como uma coisa cíclica, né, de revisitar os processos, as relações, né, o one-on-one ali, né, um a um, de feedback constante com as pessoas, ser uma liderança mais próxima para conseguir colocar em prática, tá? Em contrapartida, a liderança boazinha, que é uma linha tênue, né? Então, quanto eu estou sendo empático e quanto eu estou passando a mão na cabeça, né? Então, via de regra, tem duas características que a gente já consegue diferenciar. A boazinha, ela evita conflitos, ou seja, poxa, nunca vou falar não porque meu liderado vai ficar com raiva de mim, né? Eu nunca vou falar o que ele está errando, ou não vou ser claro exatamente o que precisa ser feito, etc., o que precisa ser corrigido. Então, eu falo muito que é tudo não o que, né? Como a gente fala, né? Então, eu acho muito importante na hora de dar qualquer tipo de feedback ou alinhamento, o nome quer que seja que a gente dê, eu preciso mostrar os porquês. Olha, a gente vai fazer uma mudança na área, no processo, por conta disso, disso e disso. Faz sentido para você? Ficou claro? Valida a informação. Ouve o que a pessoa entendeu. Porque sempre vai ser diferente do que foi dito, e aí você, né, cruza isso e chega ali numa convergência, uma vez validada, né, você tem essa clareza. Então, essa liderança boazinha, via de regra, ela peca porque nessa intenção de trazer esse ambiente cada vez mais humanizado, tem os dois riscos, né? De perder a mão, né? E a gente brinca que é mimar, né? Os profissionais, isso acontece em outras relações, né, da nossa vida familiar, inclusive, ou a gente perde a mão porque a gente precisa entender que no final do dia a gente está ali para trabalhar e tem os objetivos. Então, sem contar que se a gente não
não comunica, né, para o nosso liderado o que a gente espera dele, via de regra, a gente está podando o crescimento dele, né? Então, tem líderes que, como o Bernardinho, que eu gosto de citar, né? Tem jogadoras que odiavam o Bernardinho enquanto ele era técnico e anos depois elas entenderam e agradeciam o Bernardinho, né? Porque ele era um cara de alta performance, e alta performance, exigência, ela passa por um vale ali de dor, mas ela te leva àquilo. Eu não acredito nos extremos, sabe? Eu acredito que dá para a gente ter uma boa performance com saúde mental e, sabe, e a gente equilibrando isso e sentindo o time, puxando, até porque se a gente não vai puxando, né, para que o time possa entregar mais e se desenvolver, o time também se desmotiva. Então, é sempre esse equilíbrio. Então, se a gente pegar alguns dados de mercado ou referências aqui para a gente ter né, como ilustração, aqui acho que resume bem para a gente diferenciar o que todo mundo pensa e o que realmente é, né? Então, liderança humanizada, normalmente as pessoas pensam que é deixar correr solto, né, passar a mão na cabeça, ser legal o tempo todo. E o que realmente é? Acho que de tudo isso, né, de autenticidade, de empatia, de confiança, o principal para mim é comunicação assertiva. E essa comunicação assertiva, ela conecta todos esses pontos, né? Porque no final do dia, todo mundo quer atingir resultado. O liderado quer atingir seus resultados. Quais são os seus resultados? Pô, eu quero crescer na empresa, eu quero ganhar mais, eu quero atingir um cargo de liderança. Tá, legal. Então, ele tem que ter clareza do que ele está fazendo e do quão distante ele está disso ou não, ou do quanto ele está perto. Então, essa comunicação assertiva tem que ser constante, né? Então, é o sem mimimi que a gente fala, mas a gente tem que cada vez mais treinar e revisitar essa comunicação para saber se ela está assertiva mesmo, se ela está pesada demais, esse como a gente fala e principalmente né, a clareza disso, né? Então, acho que aqui resume bem, é bem legal para a gente ter essa visão. Então, não tenho cases específicos, não vou ficar falando bem aqui da Inspira, eu acho que a gente, óbvio que a gente não é perfeito, mas a gente é um case em vários aspectos aqui, tem muita coisa a melhorar, sempre vai ter, mas eu trouxe aqui algumas melhores práticas e algumas a gente vem aplicando e com as reestruturações de divisões, com as novas lideranças, a gente vai revisitar e etc. Né? Então, acabei de falar, né, do equilíbrio aí de empatia com assertividade. Então, feedback construtivo é um ponto, né? Tem muitos que criticam, né? Falam, não existe feedback construtivo, né? Tem alguns clichês por aí de líderes que defendem que feedback sempre é um feedback, né? E tem alguns que defendem o feed forward, né? Que eu vou dar um reforço positivo na hora que a pessoa acertar e não avisar quando ela está errando. De novo, isso aqui é um ponto que gera polêmica, depois a gente vai bater um papo sobre isso aí na conversa. Eu acho que depende, sabe? Depende muito de conhecer o perfil do liderado, mas se ele não estiver enxergando e não tiver estratégias para que enxergue, precisa comunicar que algo não tá dando certo, né? E dentro desse equilíbrio, tem também o ato de delegar, que muita gente confunde, né? Tem um exemplo bem legal que cita isso, que é, por exemplo, você tem um pai e a mãe tá com um filho pequeno na praia e tem a babá, né, cuidando do filho. Eles estão lá curtindo a praia e contrataram a babá para isso, falaram, olha, cuide do filho, está delegado, ok? E aí o filho está se aproximando da água, entrou na água, já está com a água na canela, a babá não fez nada, está distraída. O que o pai, como líder ali, ou a mãe, fazem, né? Pô, mas eu já deleguei, eu não vou fazer nada. Ou vai correr e pegar o filho, né? Então, a melhor atitude é ali correr e pegar o filho. Então, toda regra tem uma exceção, e esse exemplo é bem legal para a gente pensar que a diferença de delegar e delargar, né? Então, por mais que a gente coloque processos maduros, que as pessoas saibam exatamente o que tem que ser feito, pontualmente a gente talvez vai ter que correr ali e pegar o filho, ou seja, não deixar que um cliente se perca ou azeitar alguma coisa,
né? Enfim, em prol ali, por isso que é a responsabilidade de quem está à frente. Por isso que eu digo que liderança, quem pensa que tem a ver com status, né, com a coisa de chefe, sabe? É algo muito distante disso, está muito próximo, na minha visão, muito mais de servir e responsabilidade do que qualquer outra coisa, né? Então, tem que ter essa clareza, né? Isso qualquer tipo de liderança, haja vista pelo que a gente deveria esperar dos líderes, né, públicos, por exemplo, que deveria ser isso, né? E a gente não tem esses exemplos. Então, via de regra, a gente não traz esses exemplos de casa, do trabalho. Então, se a gente não tem esses exemplos, fica mais difícil. Então, por isso que é tão importante a gente ter essas trocas aqui, a gente falar sobre isso, né? E o desenvolvimento e resultados, né? Então, a gente precisa ter certeza que está existindo desenvolvimento das pessoas e que está acontecendo resultado, porque senão nada faz sentido, não precisa nem ter uma organização, né, uma empresa para isso, tá? E, claro, se a gente está focado numa liderança humanizada, a gente está com foco em construir uma equipe forte. Uma equipe forte, ela não vai estar preocupada, hipersensível, com mimimi, olha como falou comigo, ela vai estar focada em resultado. Do outro lado, se ela está num ambiente seguro, né, o que é vulnerabilidade, que alguém teria receio de falar, como que eu vou falar que eu não sei isso, por exemplo? Isso trazer como fortaleza, né? Tem no nosso código de cultura, inclusive, né, sobre erro, né? Então, eu faço uma analogia bem esdrúxula aí, né, que eu falo assim, olha, se tiver um cadáver na sala, e a gente estiver na sala, não bota ele embaixo da mesa, e o cadáver é uma alusão ao erro, né? Porque em 3 dias ele vai feder. Bota logo em cima da mesa, vamos olhar para ele, vamos, né, fazer ali autópsia e vamos entender junto como a gente resolve esse problema, né? Então, é muito nesse sentido. Então, esses 3 pontos, diálogo aberto, vulnerabilidade como força e esse propósito comum, são 3 pilares importantes aí para a gente ter uma equipe forte e dar base para isso, né? Porque não dá para a gente também pensar que putz, tudo é responsabilidade do líder, né? Essa autorresponsabilidade do liderado passa por isso também. Por isso que esse tema é tão legal de falar com líderes e liderados, até porque o liderado amanhã pode se tornar líder e o próprio liderado pode fazer essa troca ser mais saudável, porque uma vez que ele sentiu e teve sinais do ambiente seguro, não é porque nos outros 3 últimos empregos ele tinha um ambiente tóxico que agora ele não vai se sentir e falar, pô, não, eu vou chamar meu líder para trocar uma ideia. Então, essa troca de ideia tem que ser constante e é o ideal, né? E é o que a gente busca, inclusive, provocar muito aqui para que a gente tenha. E, então, dentro dessa importância, né, da liderança humanizada, naturalmente, hoje as empresas estão construindo hubs de inovação, as grandes estão comprando startups. No final do dia, talvez se essas empresas, desde sempre, né, tivessem focado nessa cultura humanizada, dentro de casa já teria muito mais espaço para inovação, né, para criatividade, porque como é que eu vou criar, como é que eu vou fazer coisas melhores se eu não me sinto seguro nesse ambiente, né? Então, veja, é altamente lucrativo para a empresa, né? Pessoas felizes produzem muito mais e melhor. Então, isso são dados estatísticos, né? A gente, inclusive, como parceiro, né, GPTW, a gente traz dados sobre isso, depois na troca de ideia, a Sandra pode até comentar com vocês, né, o quanto isso é comprovado, né? Então, faz muito sentido investir nisso, não é só um papinho, né, que a gente fala para ser bonitinho, para ser legal, né? E aí, por fim, eu não posso deixar de falar da importância da assertividade, né? Então, realmente, quando a gente fala, né, o chefe legalzão, né, ele pode ter ali uma popularidade, aquela coisa né, do cara que é o amigão de todo mundo, né? E aí eu costumo dizer que, assim, nenhum extremo é bom. Então, se você é amado por todos os seus liderados, provavelmente tem alguma coisa que você está errando, já é um sinal. Se você é odiado, com certeza é uma coisa que você está errando, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Inclusive, é uma coisa que eu revisito sempre, né? Eu busco ser muito próximo das pessoas, puta, vamos fazer e tal. E, via de regra, eu falo 1000 vezes mais sims do que não, né? Porque eu gosto de provocar mudanças, de falar, cara, vamos apostar nas ideias e tal.
E cada vez mais eu tenho trabalhado, né, para eu poder falar não, né, para eu não cair nessa armadilha, né, de ter uma liderança boa. Então, esse tema foi muito legal, surgiu num papo ali com o Luiz, e eu falei, pô, enquanto eu estudava esse tema para apresentar para vocês, eu fiquei revisitando muitas coisas. Então, é uma construção e desconstrução diária, né, de cada decisão, cada solicitação de um colaborador. Então, olhar para isso e falar, opa, peraí, esse não é importante por quê? Pô, qual que é o contexto? Ah, eu preciso falar não, porque neste momento da empresa, isso aqui não é legal. A ideia é sensacional, mas ela não é aplicável agora. E dar esse feedback, ser assertivo do porquê não, né? E não é para ser um problema ou não. Até porque o não, ele é natural, né? O não, ele é natural da vida. A gente não recebe só sim. Então, acho que esse é um ponto também importante nessa assertividade, tá? E aí, por fim, a gente vai trazer sempre nessa estrutura de talks, né, uma pílula de IA, né? Eu não uso IA propriamente, hoje, confesso para vocês que eu uso mais IE, inteligência emocional, do que IA. Eu acho que todos os líderes têm que usar bastante inteligência emocional, mas a IA, com certeza, ajuda muito em produtividade e uma série de análises. Então, como eu não uso, eu trouxe uma aplicação aqui para ficar como dica, né? Então, uma aplicação é justamente assim, se você tem várias fontes de dados, e-mails dos colaboradores, relatórios, perfil comportamental, uma série de coisas, a IA consegue te ajudar nessas análises de muitos dados que você ficaria horas analisando se você fosse analisar uma série de dados gerados para, por exemplo, dar feedback para um colaborador. O ponto negativo é que essa análise ela é puramente, né, racional, lógica, e aí é o cuidado disso. Inclusive, essa apresentação, parte dela, né, a IA me ajudou a fazer. Porém, eu revisitei ela inteira, eu mudei algumas palavras, eu mudei alguns títulos, algumas imagens não eram como eu queria. Então, ela me deu produtividade, mas o meu toque humano teve que acontecer. Então, por fim, é isso. Vou voltar aqui para vocês. Nossa proposta são 20 minutos de conteúdo, então eu fui bem direto. Espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo seja útil, né? E que seja aplicável principalmente, né, para vocês como líderes, como gestores e como liderados. E que tenha ficado clara essa diferença e aí se revisitar constante aí. Valeu, gente. Obrigado.